Eles invejam o que tenho, todos os bens que obtenho, mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho. Bom dia a todos, tudo bem pessoal? Saudações, né, a todos que estão me assistindo. A gente vai fazer a correção, né, da atividade proposta na semana passada. Dispondo dos algarismos do 0 ao 7, né, em ordem, pode-se formar quantos números? Aí tem aqui várias opções, né, para essa pergunta. Lembrando que a gente está fazendo questões de contagem, né, e existe uma postura que já foi discutida antes sobre como responder as questões. Uma delas é a postura de resolução ativa. Letra A, de quantos algarismos a gente pode formar, né, com quantos números a gente pode formar com 4 algarismos. Se não foi falado de distinção nenhuma, então na letra A, os números podem ter algarismos repetidos, certo? Então se você vai formar um número com 4 algarismos, você vai escolher 4 opções, 4 posições, melhor dizendo, para esses números, né? E a mais restrita, por onde você tem que começar, é a casa da milhar, porque aqui tem 8 possibilidades do 0 ao 7, mas a casa da milhar é a mais restrita, né? Porque ela não pode ser 0, senão não fica exatamente um número com 4 algarismos, fica uma centena se começar com 0. Então aqui eu começo com essa e só tenho 7 possibilidades. Para todas as demais, né, eu vou ter 8 possibilidades para minha centena. Eu posso usar qualquer um dos 8 algarismos disponíveis, né? Posso repetir o algarismo que eu usei na centena aqui na dezena, né? E também vou ter 8 possibilidades para minha unidade. Isso vai me dar 7 vezes 8 elevado à terceira. Eu não vou me ocupar com essa conta, mas é evidente, né, que o mais importante é o raciocínio. Fazendo esse cálculo aqui, a gente obtém um valor inteiro de quantos números de 4 algarismos a gente pode formar, tendo à disposição esses 8 números aqui, esses 8 algarismos aqui. Bom, a letra B continua com os mesmos dados, só que agora pergunta quantos números de 4 algarismos distintos, né? De novo, vou colocar 4 algarismos em 4 posições, sendo que o mais restrito para começo de conversa é minha milhar. Eu não posso utilizar o 0 na milhar, então só tenho 7 possibilidades. Escolhido a milhar, vou escolher a minha centena, né, ou qualquer uma dessas posições aqui, não importa a ordem agora, mas escolhendo a centena e seguindo a ordem, eu tenho só uma restrição: não posso usar o mesmo algarismo que eu usei na milhar. Então, dos 8 algarismos disponíveis, eu não posso usar um deles, o que eu já utilizei na milhar. Então fica à minha disposição 7 possibilidades. Para a dezena eu não vou poder usar nem o da milhar e nem o da centena. Então dos 8, quando tirar 2, eu fico com os 6 algarismos à minha disposição. E para a unidade eu não vou poder usar nenhum dos 3 já utilizado, né? Então vou ficar apenas com 5 possibilidades para a minha casa da unidade. E aí eu vou fazer o produto de 7 vezes 7 vezes 6 vezes 5, né? 7 vezes 7 49, o 7 ao quadrado, e 6 vezes 5 é 30. Essa daqui ficou até fácil de fazer, eu fiquei com preguiça de fazer 8 ao cubo. O 9 vezes 3 é 27, coloca 7 vem 2, e o 3 vezes 4 é 12, com 2 subiu 14. Só que não era 3, era 30, então adiciono o 0 aqui. Então se os algarismos forem distintos, dá para fazer 1470 números, utilizando os algarismos do 0 ao 7. Bom, na letra C, ainda com os mesmos dados, nos pergunta quantos números de 3 algarismos distintos dá para se fazer, sendo que esses números têm que ser ímpar, se não são ímpares, certo? Então agora eu tenho só que escolher 3 posições e vamos começar com a análise, né? Se a gente começar com a centena, a nossa disposição aqui tem 7 possibilidades. Toda vida, se a gente começar com a casa da unidade,
para ser ímpar, o algarismo tem que terminar, para ser ímpar, o número, melhor dizendo, né? O número para ser ímpar, o último algarismo tem que ser ímpar. Então, ele teria que terminar ou com 1, ou com 3, ou com 5, ou com 7, ou seja, 4 possibilidades para a unidade. Essa é a decisão mais restrita, então a gente começa escolhendo a casa da unidade. 4 possibilidades. Feito isso, né, a gente já viu essa dica aqui, que é dificuldades adiadas vira dificuldades dobradas. Se eu começasse pela centena, eu ia ter um problema no final. Feito isso, vou escolher aqui a minha unidade, né? A unidade pode ser qualquer um dos algarismos, com exceção, a minha dezena, melhor dizendo. A dezena pode ser qualquer um dos algarismos, com exceção daquele que já foi colocado na unidade. Então, se eu já usei um dos 8 disponíveis, então ficou 7. Feito isso, eu vou... Eita, que vacilo, que mancada. Eu vou colocar a minha centena. A centena é mais restrita do que qualquer um, do que as dezenas, né? Pronto, eu vou escolher um algarismo para centena. Me desculpe aí eu ter começado com a dezena. E aí eu já utilizei o da unidade, né? Então não posso colocar o valor que eu coloquei na unidade. E também não posso utilizar o 0, né? Porque tem que ser com os algarismos distintos. Então dos 8 eu perdi 2 algarismos da minha disposição, porque eu já botei na unidade e o próprio 0 não pode ficar aqui. Então fica apenas 6 possibilidades. Agora sim, eu vou preencher com o da dezena, ele é o último a ser preenchido. Quantas possibilidades eu tenho para minha dezena? A dezena não pode ser colocado nenhum algarismo que for utilizado na centena e nem da unidade. Se eu tenho 8 algarismos ao todo e eu não posso utilizar 2, então também tem 6 algarismos que eu posso utilizar aqui. Quantas centenas dá para se formar? Quantos números de 3 algarismos distintos dá para se formar, sendo esses algarismos dentro desse conjunto do 0 a 7, sendo esses números ímpares, né? Então é 6 vezes 6 é 36 vezes 4. O 6 vezes 4, 24, vai 2, e o 3 vezes 4, 12, com 2, 4. Ok? 144 centenas, né? Com algarismos distintos e ímpares dá para formar com os números desse conjunto aqui. Encerrando assim a questão 11, foi a questão que eu sugeri para que vocês fizessem. Ninguém comentou sobre essas questões, mas vocês não fiquem com vergonha de dizer pelo menos os valores finais. Ó, eu fiz essa 11, professor, e a letra A deu tanto, e a letra B deu tanto. Se você escrever isso no grupo, já ajuda bastante a motivar a discussão. Na questão 12, tem os algarismos do 0 ao 7 novamente. Pergunta quantos algarismos pares de 4, quantos números, melhor dizendo, quantos números pares de 4 algarismos distintos podem ser formados. Dessa vez a gente vai usar, né, o princípio aditivo, porque a gente vai dividir nossa solução em partes. Okay? A gente vai abrir casos e dividir a solução em partes. A ideia da postura ativa é sempre o início. Eu vou formar um número com 4 algarismos, então vou fazer 4 escolhas, né? Esses números, esse número, ele só pode utilizar algarismo desse conjunto, que vai do 0 ao 7, né? E esse número tem que ser par. Perceba que nessa situação eu tenho um impasse. Sempre vou ter um impasse. Eu posso começar com a minha milhar ou com unidade. Só que por ser par, a decisão mais restrita é a decisão da unidade, né, que tem que ser um número par e só pode ser ou 0, ou 2, ou 4, ou 6. Então fica 4 possibilidades aqui. A outra decisão mais restrita, né, a segunda decisão mais restrita, é da minha milhar. E aí quando eu for escolher a milhar, né, se eu fizer o procedimento de uma única vez, ou querendo fazer o procedimento de uma única vez, porque não dá, eu vou ficar no impasse, né? Eu vou ficar aqui, não, se são 8 e eu usei um algarismo aqui na unidade, então fica 7 possibilidades.
Só que se eu tiver usado o 0 na unidade, né? Já que para separ pode terminar com 0 também. E aí, quantas possibilidades fica? Se eu já tiver usado o 0, fica... Eu não posso usar o 0, não posso usar o algarismo, não posso usar o 0 que já foi usado aqui. Então fica qualquer um do 1 ao 7, 7 possibilidades. Se eu não tiver usado o 0, né? Se eu tiver colocado o 2, ou 4, ou 6 aqui, aí eu não vou poder utilizar o algarismo que eu usei aqui e também não vou poder utilizar o 0, né? Então no conjunto de 8, se eu não puder usar 2, vai ficar o 7 ou 6 possibilidades. Isso é um impasse, né? Eu não posso trabalhar com a conta onde eu não sei qual é exatamente o número de possibilidades que eu vou colocar. Que fique entendido, né? Se eu colocar o 0, beleza, vai ficar do 1 ao 7 para usar, fica 7 possibilidades. Se eu não tiver colocado 0, aí eu nem vou poder utilizar o número que eu coloquei aqui, porque os algarismos têm que ser distintos, e nem vou poder utilizar o 0. Então no conjunto de 8 eu vou ter que tirar 2 e vai ficar 6. Esse impasse a gente vai resolver abrindo o nosso problema em casos, né? Dividindo problemas em partes. Certo? A gente vai resolver o impasse dividindo problemas em partes. Quais são as partes? Eu vou contar todos os algarismos. Deixa eu apagar aqui dentro da unidade. Eu vou contar todos os números, melhor dizendo, eu posso utilizar onde os algarismos são desse conjunto, pares que terminam com 0. Então, no caso aqui, os casos serão 2. Terminam com 0. O outro caso é a negação do primeiro, não terminam com 0. Os casos sempre, quando abertos, né, eles são excludentes, ou é um ou é outro, né? E feita a contagem do primeiro e do segundo, né, como eu tenho um conectivo ou, eu faço a adição desses dois resultados. Quais são os números pares de 4 algarismos que terminam com 0? Se eu vou terminar com 0, quantas possibilidades eu tenho para terminar? Eu só tenho uma, eu tenho que colocar o 0 aqui. Não tenho escolha nenhuma, né? O 1 é neutro na multiplicação, então isso aqui não vai interferir na contagem. Eu terminei com 0, quantas possibilidades eu tenho para me amilhar? 7, não posso usar o 0, fica de 1 a 7 aqui. E aí para a centena e para a dezena, né, como eu usei 2, a centena do conjunto de 8 vai ficar 6. E a dezena, como eu usei 3, no conjunto de 8 vai ficar 5. Então vai ficar 7 vezes 6 vezes 5. Isso dá 30 vezes 7, 210. Okay. No caso em que eu não termino com 0, quantas possibilidades eu tenho para minha unidade? Para separ, terá que ter sido terminada ou com 2, ou com 4, ou com 6. Então fica 3 possibilidades. E para me amilhar, quantas possibilidades fica? Olha, eu não posso usar o que eu já usei na unidade. E também não posso usar o 0, né, porque o 0 não pode começar o número, senão esse número não é milhar. São distintos, nem posso usar o da unidade, nem posso usar o 0 do conjunto de 8. Se eu tirar 2 possibilidades, vai ficar 6. Agora, na hora de contar a centena, eu vou poder usar o 0 já aqui no conjunto de 8. Se eu tirei 2, não posso repetir o da milhar e nem o da unidade, então para a centena vai ficar 6 também. E para dezena vai ficar 5. Eu não vou poder utilizar nenhum dos 3 que já foram utilizados. Ok? Então aqui vai ficar 30 vezes 6, 180. Certo? Existem, ao todo, 210 números pares com 4 algarismos terminando com o 0, ok? Eita, desculpa, eu fiz a conta de baixo errado. Nossa, que vacilo, eu não multipliquei por 3, né? Eu já estava estranhando, né? Então esse produto aqui é 30 vezes 18, tá me passando, né? Então o 30 vezes 18 vai dar bem mais do que 180. 3 vezes 8, 24, coloco um 4
e vai 2 para 1, 3 vezes 1, 3 com 2, que subiu 5, só que não era 3, era 30. Então vai ficar assim. É isso mesmo? Só um momento aqui, vou conferir aqui. Como é 30, bota mais um 0. Confere, é isso mesmo, né? $540. Então, voltando aqui o que eu estava comentando antes, terminando com 0, eu tenho 210 números, né, de 4 algarismos daquele conjunto. Terminando sem ser o 0, eu tenho 540 números, né, de 4 algarismos, sendo os algarismos desse conjunto aqui. Então, qual é o total de números que eu posso formar? Como ou acontece de terminar com 0, ou acontece de não terminar com 0, né, como conectivo é o ou, estou diante de um caso do princípio aditivo, é só somar, e aí a gente vai ter 750 números, e blá blá blá, né, de 4 algarismos, né, dentro daquele conjunto ali, pares e distintos, ok? Essa seria a solução da questão 12. Por último, a questão 13 é a questão do automóvel, onde a questão pede, né, melhor dizendo, que um automóvel comporta 2 passageiros nos bancos da frente e 3 passageiros no banco traseiro. Qualquer um das 7 pessoas, dentre elas o Pedro, que é uma pessoa específica, que tem 5 anos de idade e portanto não pode sentar na parte da frente do carro, pode ser escolhido para entrar no automóvel. Calcule o número de maneiras distintas de lotar esse automóvel. Então você está na situação de contagem, onde você tem 2 posições aqui para frente e 3 posições na parte de trás. E à sua disposição para preencher essas posições você tem 5 pessoas, e como eu não tenho muita criatividade para nome, essas pessoas são A, B, C, D e P. P é o Pedro, evidentemente. Então vou colocar o Pedro primeiro, né? Por que escolher a posição primeiro para o Pedro? Porque ele é o mais restritivo, né? Ele não tem à sua disposição as 5 posições, né? Então eu vou assumir uma postura ativa, vou preencher o automóvel, vou contar de quantas maneiras pode preencher esse automóvel com 5 pessoas. Então vou pegar cada pessoa e botando dentro do automóvel. E começar com Pedro pelo fato de ser a decisão mais restritiva, com menos possibilidades, né? Veja que o A ele pode ir em qualquer uma das 5, né? Não foi dito nada sobre ele, né? E o P não, por ter menos de 5 anos, né? Por ter 5 anos apenas, melhor dizendo, ele só pode vir nessas 3 possibilidades aqui, a posição das 3. Então para preencher Pedro, eu vou colocar aqui as minhas 5 posições. Falei 5 e botei 4. Para colocar o Pedro, eu vou ter, onde eu coloco o Pedro, eu vou ter 3 possibilidades, né? Falei tanto, já ia cometer o último. Uma vez colocado o Pedro, sobrou 4 pessoas, né? E sobrou 4 lugares, né? Então não importa quem vai dirigir, supondo que qualquer um dos 4 possa dirigir, tem 4 possibilidades para o próximo. Vou colocar o A, fica 4. Vou colocar o B, 3 possibilidades para ele. O C, 2 possibilidades. O D, 1 possibilidade. Se não fosse nessa ordem, né? Seriam esses números de toda forma. Não importa a ordem que você vai começar a preencher, o número de possibilidades depende dos lugares, né? À medida que ele vai se ocupando, né, não vai tendo mais opção de ocupar ele, né? Dado que ninguém pode sentar no colo do outro. Então, o número de maneiras de preencher o automóvel vai ser esse produto aqui. Veja que o princípio multiplicativo é muito prático, né? E ajuda a resolver questões que a priori, né, você lê essa questão aqui e acha que é um pouco complicada, né? É difícil de analisar. Então aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 6, vai ficar 12 vezes 6, isso vai dar 72.
72 maneiras ou modos, né, distintos, né, de lotar o automóvel. Bom, e assim a gente termina nosso exercício. Só comentar que sábado agora é nossa aula. A gente começa por volta das 7h30 e termina por volta das 9h30, lá na escola mesmo, lá no segundo grau. Ok? Ainda vou fazer um outro vídeo, né, até sábado, e comentar um pouco sobre permutações. Fique convidado para ir, né, quem estiver interessado. E lá a gente vai responder exercício e falar um pouco da teoria ainda desse conteúdo de contagem. Vou aproveitar também para entregar provas de segunda fase de anos anteriores para vocês, certo? Eu vou entregar provas, e vou tentar pegar até lá, isso eu não posso garantir, bancos de questões, né, para pegar vários bancos de questões, porque se for poucos alunos eu vou poder distribuir os bancos de questões com os alunos, né? Tem as que a gente já vai resolver, a prova a gente só comenta um pouco, né? E os bancos de questões vocês podem levar e continuar praticando em casa. Um grande abraço a todos e até a aula de sábado, né? Ficam todos convidados para ir.